Só Ele opera prodígios. Referência bíblica, Salmos 72, versículos 12 a 20. A palavra diz: porque Ele livra ao necessitado quando clama, como também o aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadece-se do pobre e do necessitado, e a vida dos necessitados Ele salva. Ele os liberta da opressão e da violência, e precioso aos seus olhos é o sangue dele. Viva, pois, ele, e se lhe dê do ouro de Sabá, e continuamente se faça por ele oração, e o bendigam em todo o tempo. Haja abundância de trigo na terra sobre os cumes dos montes. Ondule o seu fruto como o Líbano, e das cidades floresçam homens como a erva da terra. Permaneça o seu nome eternamente, continue a sua fama enquanto o sol durar, e os homens sejam abençoados nele. Todas as nações o chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que fez maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando bênçãos extraordinárias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Preparados para receberem doses de ânimo, fé e esperança? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Só Ele opera prodígios. Preste atenção. O maior prodígio que Deus opera na terra é a redenção do pecador. O salmista diz que Deus acode ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado. Versículos 12 e 13. É Deus, por meio de Cristo, que redime a alma humana da opressão do pecado e da violência da morte. Somente por uma intervenção sobrenatural do Espírito de Cristo em sua alma é que a pessoa pode se convencer do seu próprio pecado, da justiça de Deus e do juízo divino diante do qual ele deve se humilhar para ser salvo da ruína eterna. Conforme João 16, versículo 8. Todos os sinais operados por Jesus tinham como propósito mostrar o amor de Deus e a sua disposição de fazer o milagre maior do resgate de cada pecador prisioneiro do pecado. Os pais devem estar compenetrados de que, assim como Cristo fez o milagre da salvação deles por um ato pessoal sobrenatural, o mesmo milagre do amor de Deus precisa ocorrer na vida de seus filhos. Eles não serão salvos por serem filhos de crentes nem pela sua educação num lar cristão. Se não acontecer o milagre da redenção na alma deles, eles jamais serão salvos. Palavras que alimentam. Em Marcos 10, versículo 47, diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma das mais importantes virtudes da vida cristã é a oração. É a primeira coisa que aprendemos quando conhecemos a Deus. Oramos pela família, pelo dia de hoje, pedimos para que Deus derrame suas bênçãos sobre nós. No entanto, em certos momentos precisamos ir além da oração. Precisamos clamar. Um clamor é uma oração na qual usamos toda a nossa força, todo o nosso corpo, toda a nossa voz, toda a nossa fé, para que Deus intervenha em nosso favor e nos ajude a sair de uma situação difícil. A frase que lemos no começo deste devocional foi dita pelo cego Bartimeu. Ele ficava junto com um outro cego mendigo no caminho que dava para a cidade de Jericó. Quando percebeu que Jesus passava por ali, começou a clamar aos gritos para chamar a atenção do mestre. Mesmo sendo repreendido pelos discípulos para que se calasse, Bartimeu continuava clamando,
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. O clamor foi tão forte que Jesus voltou para curá-lo. Havia 2 cegos naquele caminho, aparentemente nas mesmas condições. Mas foi Bartimeu que tomou a iniciativa, rompendo com a situação deplorável em que vivia talvez há anos. Bartimeu não se deu por vencido, não se rendeu à adversidade, não foi intimidado pela censura dos discípulos, nem pela multidão sufocante. Ele reuniu todas as suas forças e expressou todo o seu clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Isso é clamor. Está na hora de um upgrade espiritual em nossas orações. Precisamos clamar mais? Em Salmos 72, versículo 12 diz: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Palavras que alimentam. Na mensagem de hoje encontramos a referência bíblica em João 16, versículo 8, que diz: quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos enfrentar a realidade. Não importa o quanto tentemos, todos nós vamos racionalizar todos os tipos de planos malignos. Como meu pai disse muitas vezes, para muitas pessoas hoje em dia, o pecado não existe, tudo é explicável. O Espírito Santo acaba com esse absurdo. O Espírito Santo é um dom de Deus para nos convencer do pecado. Quando não estão em estreita relação com Deus, o Espírito Santo usa a pregação da palavra de Deus para nos convencer de nossa realidade de perdão e salvação de Deus em Cristo. Se somos seguidores de Cristo, o Espírito Santo habita dentro de nós para nos convencer da necessidade de acertar as coisas com Deus quando fazemos errado. Perceba que a pessoa mais infeliz do mundo não é o não cristão. A pessoa mais infeliz do mundo é o cristão que está se rebelando contra Deus, porque essa pessoa está passando por uma grande guerra interior. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ele nos dá um desejo interior de confessar os nossos pecados a Deus e depois de buscar o perdão daqueles que erramos. No processo, nós acertamos com Deus mais uma vez. O Espírito Santo está aqui para nos convencer porque Deus nos ama e quer o melhor para as nossas vidas. Sua convicção é sempre sobre o amor de Deus. Para refletir no dia de hoje, quando o Espírito de Deus abrir os seus olhos, o que ele lhe revelou sobre você mesmo? Sobre Deus? Ore agora pedindo que o poder do Espírito ilumine alguém que precisa conhecer a Deus. Ore também para que o Espírito Santo revele o papel que ele tem para você na vida dessa pessoa. Só ele opera milagres e prodígios. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. Muito obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, pela sua infinita bondade e misericórdia com cada um de nós. Louvamos-te, ó Deus, pelo milagre da salvação que fizeste em nós. Pedimos-te que operes a salvação de todos os nossos filhos, parentes queridos, a cada um que está ouvindo esta mensagem, por aqueles que estão nos asilos, abrigos, moradores de rua, os encarcerados, por aqueles que estão lutando contra as perturbações mentais, a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, por aqueles que estão fazendo radioquimioterapia. Pai, em nome de Jesus, muitíssimo obrigado pelo poder do Espírito Santo que nos convence de todo o pecado e de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor.